Então, nosso bom dia a todos que estão aqui presentes na plataforma Zoom, que forma uma espécie de mesa nesse tempo nós temos esses encontros virtuais da Pastoral dos Católicos na Política, hoje falando sobre mobilidade urbana, e aqueles que nos acessam pelo canal do YouTube também da Pastoral dos Católicos na Política. Então, nossas boas-vindas quem está nos vendo ao vivo, quem vai nos ver também em gravação, e é o encontro que nós temos mensal com especialistas e também com alguns políticos católicos que discutem um pouco o assunto, né, que é colocado em pauta. O Luiz Carlos Pugiari, um pouco faz essa coordenação dos trabalhos, de escolher temas, de chamar as pessoas para falar. E nós temos aqui Dom Antônio Luiz Catelã Ferreira, que é o nosso bispo auxiliar, que agora é o encarregado dessa área em nossa arquidiocese. Temos também o senhor Manangão, do Vigário Episcopal justamente para questões sociais, né, da caridade, e que também tem essa área toda, e temos aqui nossos especialistas na questão também da doutrina social da igreja, temos os políticos que participam e também representantes, né? Então, nossas boas-vindas a todos. Creio que o assunto de hoje é muito pertinente, porque sem dúvida que ninguém tem a facilidade de todo mundo morar perto do seu próprio serviço, próprio emprego, e nós necessitamos sempre de deslocamentos, né, de mobilidade na grande cidade, ainda mais cidade com o tamanho do Rio de Janeiro, né? Então, e todo o seu entorno também, com toda a região, né, que comporta nesses deslocamentos todos. E sem dúvida que todo tipo de deslocamento, ou pelo trem, ou pelas vans, ou por avião, ou pelo metrô, ou por VLT, ou por carro, tantas possibilidades, supõe justamente uma organização. E nós temos um ideal, um desejo que todo mundo tenha a sua casa própria, seu trabalho, tenha seus estudos, seu lugar também de tratamento médico, e também facilidade no deslocamento, né, público, né, de facilidade de poder ir e vir, né, com uma certa tranquilidade e com um certo conforto também. Não é isso que nós vemos ultimamente, né, toda uma situação muito difícil, por isso nós queremos saudar justamente aos que hoje vão falar conosco aqui. Nós temos aqui a Maína Celidônio, que é a secretária municipal de transportes, tem realmente sobre seus ombros um peso muito grande. O Alexandre Esquerdo, também, que vai falar, que é presidente da Comissão de Transportes também, e que é também do Legislativo. Sem dúvida, terá um trabalho muito importante, e eu desejo que possamos ter uma boa discussão, umas boas ideias, que depois, através do Poder Legislativo, se leve tanto ao Poder Municipal, como também a quem de direito, algumas ideias que possam surgir para encontrar caminhos, né? Por isso, as nossas boas-vindas a todos e que Deus nos dê uma boa reunião. Obrigado, Dorani, por as suas palavras iniciais. E eu gostaria agora de passar a palavra, então, ao Monsenhor Catelã, né, o nosso coordenador da pastoral, para uma breve reflexão. Também, assim como o Dom Orani, de dar as boas-vindas e manifestar a alegria de estar em contato novamente com os senhores. Nosso encontro é pré-pascal, né? Estamos na Semana das Dores, próxima semana já é Semana Santa, todos nós assim, envolvidos também com a vivência da nossa fé, esse aspecto litúrgico ganha um grande destaque, embora o nosso tema não esteja conectado diretamente com isso, mas como se trata de um encontro eclesial, nós podemos dar a ele essa motivação, a nossa participação, então, a participação da Igreja nos sofrimentos e alegrias, que são os dois aspectos do mistério pascal, que se vivenciam também nessa dimensão do transporte, da mobilidade, que aproximam pessoas, que promovem encontro, promovem júbilo, mas também são causa de preocupação, de sofrimento, muitas vezes, que a luz da Páscoa de Nosso Senhor possa nos iluminar nesse encontro e nos fortalecer para a nossa atuação eclesial e social. Obrigado, Dom Catelã. Agora a gente vai entender um pouquinho o tema da nossa reunião de hoje. Hoje nós estamos falando sobre mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, né? A nossa convidada hoje especial para nos
brindar com algumas orientações e palavras é a secretária de Transporte, a Maína, e também temos a participação do presidente da Câmara dos Vereadores da Comissão de Transporte. Então, hoje, a cidade ela é servida, né, de 3 modais, que é o rodoviário, o ferroviário e o marítimo. Temos os ônibus do BRT, nós temos as barcas, que inclusive atende os nossos bairros de Ilha de Paquetá e Ilha do Governador. Nós temos o metrô, nós temos o VLT, nós temos os trens, o serviço, né, dos táxis, as vans, que também operam pela cidade, e os aplicativos, que, bem ou mal, é um serviço hoje que mexe com a nossa mobilidade hoje no transporte da cidade. E várias comunidades hoje, os acessos são feitos através de motoboys. Então, sem falar que nós hoje temos no Rio de Janeiro 2 grandes aeroportos que atendem a cidade do Rio de Janeiro. Então, baseado nessa introdução, eu quero passar a palavra agora à secretária de Transporte, para que ela justamente possa fazer-nos uma colocação sobre a mobilidade na cidade do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, secretária. Pronto. Primeiro, agradecer a honra de estar com essa ilustre plateia, ainda mais na semana antes da Semana Santa, é um prazer. Então, agradeço muito ao convite. Então, eu acho que a orientação é fazer uma apresentação de mais ou menos de 15 a 20 minutos, não é isso? Isso, exatamente. Tá. Então, acho que agradecendo a introdução, a gente tem vários modais na cidade do Rio de Janeiro, né? E eu acho que a primeira coisa é que são gestões de instâncias governamentais diferentes, né? Então, a gente tem o trem e o metrô, que estão sob gestão do Estado, né? Os ônibus, BRT, então, o Estado são barcas, metrô e supervia, né? A gente tem os ônibus e o BRT, assim como as vans e os cabritinhos, que são de gestão municipal, né? E ainda tem os ônibus intermunicipais, né? Que aí podem ser tanto do próprio Estado quanto dos municípios da região metropolitana. Então, essa gestão do transporte, ela envolve, né, tanto pela própria natureza do deslocamento, tá, da região metropolitana, ou pela própria característica da gestão, na verdade, uma cogestão entre vários entes aí do Estado e dos municípios. Desculpa, eu estava vendo aqui uma mensagem. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente acha que é muito importante ressaltar é que 50% dos empregos formais com carteira assinada da cidade do Rio de Janeiro são de pessoas que não moram na cidade, que moram na região metropolitana, né? Então, esse dá a dimensão do deslocamento diário pendular de milhares de pessoas, né, que saem da região metropolitana e vêm para o centro do Rio, né, que é o principal destino, e se deslocam de volta, tá? Então, para dar uma dimensão disso, a Transbrasil, que é o BRT que vai ser inaugurado, né, acreditamos que no final desse ano, ele vai realmente comportar uma grande parte desse deslocamento, né, da região metropolitana. E ele vai ser, na verdade, o maior BRT em volume da América Latina, mais do que a Transmilênio em Bogotá, que é muito conhecida, transportando na hora de pico 60 mil pessoas. Tá? Então, realmente é um deslocamento muito pesado, né? E essa integração, né, ela gera todas as dificuldades de você fazer essa gestão compartilhada e essa gestão dos transportes públicos, tá? Que eu acho que é uma instância ainda, toda essa questão da gestão metropolitana, tanto no transporte, como no saneamento, como em várias outras áreas, tá? Ela é ainda um grande desafio que eu acho que a gente nem começou a endereçar ainda, né? Como é que a gente faz políticas integradas entre municípios, entre governo do Estado e município. Acredito que a gente tem que assim, evoluir nesse discurso, né? nesse debate, pensando na criação de fundos que gerem recursos para projetos que sejam, né, que gerem essa gestão compartilhada, como uma forma de incentivar os gestores a promover e pensar nesse tipo de projeto.
tá? Então, acho que isso é uma dimensão importante, chave, que eu acho que ainda a gente está bem atrasado nesse sentido. Eu acho que se fala muito na criação de uma autoridade metropolitana, que eu acho que, obviamente, seria bem-vinda, mas eu acho que sem um incentivo muito claro em termos de você colocar recursos para projetos compartilhados, eu acho que é muito difícil você só com uma autoridade, sem realmente uma definição de orçamento e que tipo de projeto a gente vai conseguir avançar nessas questões. Uma outra questão que eu acho que é um desafio muito grande, que a gente pode, acho que entre os modais a gente pode falar, é que a gente tem modais regulados, né, como o ônibus, o VLT, com todos os seus defeitos de contratos, que eu vou falar mais à frente, mas você tem modais que são regulados. E você tem ainda muitos ou novos modais que não têm nenhum tipo de regulação pelo poder público, onde incluem-se aí parte das vans, que a gente ainda tem techs, que, né, você tem uma regulação muito fraca, na verdade, e como também ainda temos muitas vans piratas, né, que correm pela cidade, além dos aplicativos, né, que tem uma frota. A última informação que a gente teve no ano passado, a frota a gente sabe que diminuiu, é visível, né? Quer dizer, não sabe em números, mas é visível que a frota dos aplicativos diminuiu, uma frota de 30 mil carros na cidade do Rio de Janeiro, né? Uma frota muito grande, sendo que a gente tem 10 mil táxis, né, taxistas, dos quais desses aplicativos a gente não tem nenhuma informação de quem são esses motoristas, quanto eles trafegam na cidade. As poucas informações que a gente conseguiu ter é que eles são, na verdade, os condutores que mais cometem multas na cidade, disparado em relação aos taxistas ou qualquer outra categoria de motorista, tá? Então, é muito complicado com você organizar um sistema de transporte quando parte desses atores estão completamente à margem da regulação, tá? Então, isso é uma dificuldade e principalmente porque a gente vê nos últimos anos uma evolução muito grande, né? Uma modernização, novos modais surgindo, é o patinete, é a eletrificação, né, do transporte, são os aplicativos, e é muito difícil, em geral, para o setor público acompanhar esse tipo de inovação, né? A regulação, ela é, por definição, né, conservadora, obviamente, lenta, então acho que a gente tem muita dificuldade de acompanhar essas inovações, que, claro que são bem-vindas, tá? Mas precisam estarem organizadas dentro de um todo. Só um instante. E hoje a gente não tem essa gestão desse todo dos atores dentro do sistema de transporte. Então, a gente, por exemplo, fez uma tentativa de regulação dos aplicativos como Uber 99 ano passado, a gente caiu, porque há uma série, às vezes, de definições no nível federal, estadual, que conflitam com o interesse do município, e a gente não conseguiu regular, tá? Então, acho que isso é um desafio muito grande, que eu acho que todos os entes federativos, aliás, todas as cidades do mundo enfrentam. Eu tive conversando com os secretários da Europa há um mês atrás, e eles reportaram as mesmas dificuldades, que às vezes eles não têm, não é da esfera deles municipal regular esse tipo de modal, eles ficam com as mãos atadas, e é muito complicado resolver esse tipo de questão. Então, acho que isso é um grande desafio. De forma geral, falando um pouco sobre os regulados, né? A gente tem um sistema de transporte que é recém-regulado, né? Então, até 2010, você não tinha um contrato entre o município e as empresas de ônibus, e em 2010 o Eduardo Paes, o prefeito, faz a licitação e começa a criar alguma institucionalidade em torno disso. Então, se você olhar do ponto de vista histórico, estamos em 2022, 2010 é muito recente, né? Então, a gente tem uma regulação ainda que eu acho muito precária, que precisa ser desenvolvida, né, com contratos frágeis, e principalmente, acho que a principal questão hoje, né, do sistema de transporte é que a remuneração no município do Rio de Janeiro, né, é por passageiro pagante. E isso é um problema muito grande, tá? Principalmente quando você vem de um contexto de uma recessão econômica a partir de 2015 no país e de uma pandemia. Ou seja, houve uma redução muito grande no número de passageiros, tá?
tanto pela recessão e na pandemia, uma queda de 73% do número de passageiros no pico da pandemia. E isso, no momento que a remuneração dos modais é por passageiro pagante, isso é um choque exatamente, diretamente na receita desses operadores. Então, a gente vê que esse tipo de... Então, como o operador responde, né? E aí a gente vê claramente nas ruas o que está acontecendo, é que ele começa a tirar a frota da rua, principalmente para linhas onde o custo de você rodar é maior do que o número de passageiros necessários para você pagar as contas daquela linha. Tá? Então, a gente vê a falta de ônibus na cidade, a falta de manutenção dos ônibus, a precarização que entrou mesmo no BRT, e a gente vê isso em todas as linhas de ônibus na cidade. Então, eu sempre falo isso, eu acho que o transporte de talvez de uns tempos e anos para cá, ele cada vez mais se afirma como um serviço social essencial, né? Acho que isso é um reflexo do crescimento das cidades. Quanto mais elas crescem, as distâncias aumentam, o acesso das pessoas aos serviços, à escola, ao hospital, ao emprego, ela depende muito diretamente do sistema de transporte. Então, ele garante, na verdade, o acesso de fato de uma população que mora numa região metropolitana que pode ter todos os serviços, mas as pessoas não conseguem chegar a esse serviço. Então, dentro desse contexto de um serviço essencial, né, eu acho que o poder público tem que poder, né, ou ter o poder de garantir que aquele serviço irá funcionar, mesmo com todas as, vamos dizer assim, as oscilações. Então, mesmo numa pandemia, mesmo numa recessão, numa crise econômica. Para que a gente possa garantir isso, o poder público, né, o município precisa poder subsidiar o transporte, ou seja, ele fica com o risco de demanda, ou seja, a receita desses passageiros pagantes, e remunera os operadores por uma tarifa baseada no custo deles. Tá? Então, esse descasamento, né, entre o que o público paga e o que o operador recebe, normalmente se traduz num subsídio, tá, do poder público, que, em geral, na América Latina, é por volta de 20% a 25% da receita, e na Europa varia muito, em Londres, né, no Reino Unido, varia mais ou menos também em 20%, mas na França, por exemplo, chega a 70% da receita é de subsídios de tesouro do governo, de impostos. Tá? A gente entende que isso é uma necessidade, que o poder público tem essa capacidade de falar, olha, eu garanto que o ônibus vai rodar independente de uma pandemia, porque é um serviço essencial, mas para isso a gente precisa ter uma mudança institucional de como o setor é organizado. A gente precisa ter clareza das receitas para poder entender exatamente, calcular qual é o pedaço que está faltando para fechar a conta. Né? Então, o município vem nessa batalha que se traduz, né, em a licitação da bilhetagem, abrir a caixa preta, né, para que a gente possa, tendo clareza e transparência sobre a necessidade do setor, ter a tranquilidade de subsidiar a operação. O que o município mais quer é poder dar esse subsídio e garantir, né, que os ônibus estejam rodando nas ruas. Porém, é também um exercício impossível fazer isso sem um real controle das receitas, porque como é que você vai dar o que está faltando sem saber o que se tem, né? Ainda mais quando você fala de dinheiro público, do dinheiro do tesouro, né? Então, apesar da emergência, a gente sabe que essa é uma necessidade e estamos nessa batalha para, na verdade, avançar na regulação, né, do que já é regulado, mas hoje a gente vê que é um contrato não adequado, que precisa de mudanças. Tá? Então, falando aí em relação aos ônibus. Tá? Em relação ao BRT, o município fez um movimento de intervenção direta, se colocou à frente, né? Extinguiu o contrato, criou uma empresa pública que hoje opera o BRT, e reformamos estações, estamos fazendo melhorias, mas a restrição hoje, a grande restrição atual do BRT é frota. Por isso o município está tentou e terá um novo pregão eletrônico na quarta-feira para comprar ônibus, né? Então, acho que esse é o esforço, a gente entende que é urgente e estamos também muito comprometidos com esse propósito. Acho que, para além disso, é importante falar que a importância da complementaridade dos modais,
As vans hoje competem com os ônibus, existe uma desorganização muito grande no sistema de transporte, mas a gente espera que, com a reestruturação do sistema de ônibus, que é o sistema de maior vulto do BRT, a gente consiga ir reestruturando os outros modais na sua complementaridade, para que a gente tenha um sistema como um todo saudável, o que inclui também bicicletas, ciclovias, né, as integrações. Acho que o término da Transbrasil é muito importante para a cidade. Uma obra pela metade é pior do que não existir nada, é o pior cenário. E a gente ali vai conseguir ter uma integração de muita qualidade com o VLT, né? E vai finalmente explorar todo o potencial desse modal, que é um modal limpo, elétrico, silencioso. Então, a gente vai poder realmente atingir o potencial do VLT, que até hoje nunca foi atingido. Eu acho que meu tempo acabou, vou ficar por aqui, agradecer a todos pela oportunidade. Obrigado, secretária, pela sua participação, e eu convido a senhora para ficar um pouco mais conosco, que possivelmente teríamos algumas perguntas e algumas colocações também dos nossos participantes, principalmente os nossos deputados, que sempre têm ótimas intervenções e colocações sobre esse tema. Vou colocar agora a participação do vereador Alexandre Esquerdo, que é presidente da Câmara dos Vereadores, presidente da Comissão de Transporte da Câmara dos Vereadores, que não pôde entrar na reunião, mas mandou para nós um vídeo falando sobre o trabalho que eles executam lá e também falando sobre o material que ela recebeu da Secretaria de Transporte. Depois a secretária Querendo pode também estar comentando sobre isso. Essa live, nesse debate de um assunto tão importante da nossa cidade, mobilidade da cidade. Bem, quero dizer da minha satisfação, meu prazer de estar participando dessa live, nesse debate de um assunto tão importante da nossa cidade, mobilidade da cidade do Rio de Janeiro. Quero saudar o cardeal, Sua Excelência Dom Orani, também o Dom Antônio Catelã, a saudar também o senhor Luiz Carlos e a nossa secretária de Transporte, Maína, que eu quero aqui ressaltar que, apesar das lutas e das adversidades, tem feito um belíssimo trabalho à frente dessa pasta. Com base na transparência, a Comissão de Transporte solicitou à Câmara um contrato, um estudo feito pela própria FRJ para fazer uma análise completa do sistema de transporte por ônibus. O trabalho vai avaliar a política tarifária, o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de serviço, e vai ser algo muito importante para definir as futuras políticas do município, as políticas de transporte do município. O BRT tem diversos problemas, é um sistema que, infelizmente, colapsou. Mesmo com toda a intervenção feita pela prefeitura, o serviço ainda está muito ruim, muito aquém. A gente tem cobrado do executivo melhorias para os passageiros, e a compra dos 570 novos ônibus, já anunciado, inclusive, pela secretária Maína, é um ponto positivo que nos leva a acreditar que esse sistema vai se recuperar. Para finalizar, dizer que a gente vive um momento complexo quando se fala de transporte na cidade, mas eu reconheço que existe um trabalho sério sendo desenvolvido pela secretária, pelo prefeito, para buscar a dignidade dos passageiros, e eu acredito que, em pouco tempo, a população vai ver mudança. Quero ressaltar que a Comissão de Transporte está sempre disponível para todos os cidadãos cariocas. Deixar aqui um abraço, obrigado pela oportunidade, Dom Orani, Dom Antônio Catelã, senhor Luiz Carlos, em especial a nossa secretária Maína. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a nossa cidade. Bem, aí, secretário, o nosso vereador, ele coloca justamente desse trabalho que eles estão começando a fazer em função dos modais, principalmente dos ônibus, como ele disse, e eu queria que a senhora pudesse aprofundar um pouquinho nesse sentido, porque a senhora destacou na sua fala que uma grande parte dos que utilizam do nosso transporte público vem da região metropolitana. Então, aqui, a gente já necessita
de uma integração maior entre os poderes, né? Seja municipal, seja estadual, e seja, quem sabe, também de uma relação de grande proximidade com outras prefeituras, que não é só da cidade do Rio, porque isso implica justamente isso. Dorani estava lembrando no início, nas suas palavras, que muitos trabalham longe de suas residências, né? Então, a gente encontra aí uma dicotomia entre habitação e transporte, porque a pessoa ou ela mora muito distante do local de transporte ou mora em situações, em áreas, vamos chamar, áreas de risco, para poder estar perto do seu transporte. E a gente tem encontrado bastante questões nesse sentido. E, principalmente, né, como a senhora mesmo já lembrou, a questão que aqueles que estão à margem de uma regularização. Como fazer essa situação toda se tornar uma realidade que difere hoje do que nós temos na cidade do Rio de Janeiro? Obrigado. Então, acho que alguns pontos, até essa coisa do não regulação, eu esqueci de mencionar um caso que eu acho que é não só importante do ponto de vista do sistema de transporte, mas também social, que são os motoboys, né? Então, a gente teve uma explosão durante a pandemia das entregas feitas porta a porta, né, na casa das pessoas. A gente teve a criação dos aplicativos, como o iFood, agora a prefeitura fez o Valeu, o seu próprio aplicativo de entregas, né? E a gente tem muitos milhares de motociclistas, né? Muitos deles muito jovens, né? Talvez o primeiro emprego, né? A gente sabe que a moto ela é um modal que tem um problema de segurança viária para o próprio motorista e também para a cidade, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem uma regulação ainda muito fraca em relação a isso, essa categoria, né? E é uma população vulnerável socialmente que a gente precisa olhar, né, para essa população. Então, só para entrar um pouco em detalhes, né? A gente tem uma lei federal que acho que é uma lei que ficou muito estrita e acaba atrapalhando um pouco a gente avançar na regulação do motofrete e do mototáxi, que exige placa vermelha para essa categoria, o que é um custo muito alto, tá? E uma questão central que é que todos os motociclistas sejam maiores de 21 anos para se regularizar. Só que a gente sabe que normalmente a grande maioria desses motociclistas são menores de 21 anos, são extremamente jovens, têm 18 anos, acabaram de tirar carteira, né? Então, a gente tem uma regulação que nos impede, na verdade, de acessar quem de fato está fazendo esse serviço, né? E deixando eles à margem de qualquer regulação. Então, isso eu acho que é uma categoria que hoje em dia é muito relevante, tanto do ponto de vista de segurança viária e de organização do trânsito, mas tanto do ponto de vista de vulnerabilidade social. Então, a gente está numa tentativa de regularizar principalmente o mototáxi, tá? Eles têm um pleito para ter um ponto regularizado, ter um uniforme, né? Muitos reclamam que às vezes são abordados indevidamente, né? Mas a gente tem essa restrição de uma lei federal que exige que eles tenham mais de 21 anos, o que torna qualquer tentativa de regulação pouco eficaz, porque não vai atingir toda essa população, tá? Então, acho que isso é um ponto importante. Em relação à habitação e transporte, eu acho que a gente tem, na verdade, a forma como as cidades se organizam, elas reforçam as desigualdades, né? Então, a gente tem as pessoas com menor renda, mais vulneráveis, moram mais longe, né? Então, elas têm um custo de transporte, não só financeiro, como de tempo muito grande. E aqui é muito importante ressaltar que a região metropolitana do Rio de Janeiro tem o maior tempo de deslocamento do Brasil, né? Isso desde o começo dos anos 2000, né? Consistentemente maior que São Paulo e qualquer outra capital, né? Em média, a pessoa leva para fazer uma ida, né? 1h e 40 minutos, ou seja, são 3 horas em média que a pessoa leva para se deslocar na cidade, em média, né? É um número muito alto. Isso é um custo na saúde das pessoas, um custo de interação social, tempo que você passa com a sua família, né? Então, um custo muito grande. Então, os mais vulneráveis são os que moram mais longe, né? Que mais dificuldade de acesso, passam mais tempo, são os mais penalizados, ou eles se mudam muitas vezes para uma favela,
por uma situação habitacional ainda mais precária, muitas vezes para ficar mais próxima do trabalho. Então, é uma situação muito cruel, que ou você, na verdade, a pessoa ou ela tem um custo de deslocamento enorme, ou ela às vezes tem que morar numa área de risco com condições habitacionais muito precárias, né? Então, acho que essa escolha é muito difícil, e a gente vê isso no dia a dia. Isso inclui também, acho que vale ressaltar, que o Minha Casa Minha Vida, apesar de ter tido um importante avanço, ter criado unidades habitacionais, em geral, criou unidades habitacionais muito distantes, onde não havia uma estrutura de transporte adequada. Tá? Então, acho que isso é uma questão importante. Essa questão, a interseção entre a política habitacional e o transporte, são políticas difíceis, que são política habitacional são políticas de longo prazo, né, para darem resultado. Eu acho que a gente tem agora, está acontecendo no município do Rio, o plano diretor, que eu acho que tem uma grande importância, né, nessa discussão, mas eu acho que existem medidas de curto prazo, que é de curto, médio prazo, que precisam ser pensadas, não é minha área, então aqui eu estou dando pitaco, mas eu acho que o aluguel social são medidas de curto prazo importantes, a gente entender onde a cidade do Rio pode ter um déficit habitacional, mas tem muitas unidades habitacionais vazias, não ocupadas, principalmente no centro, que podem ser convertidas em unidades com aluguel social, né? É preciso rever a ideia de conjuntos habitacionais. A gente tem muitas experiências que claramente deram errado, né? E pensar numa cidade, como a gente fala, mais mista, onde a gente pegue áreas que já têm estrutura, né? Então, todo o centro e o eixo da Zona Norte, o eixo da Supervia, são áreas que têm infraestrutura, né? E tem muitos vazios, muitas habitações não ocupadas. Então, acho que no curto prazo o foco, né, deveria ser essa, assim, você expandir a habitação popular em áreas que têm infraestrutura de transporte. Obrigada, secretária. Eu agora gostaria de passar a palavra à deputada Marta Rocha, para fazer também a sua colocação. Na sequência, depois o deputado Luiz Paulo e o deputado Hugo Leal. Marta Rocha, por favor. Bom dia a todas e todos. Eu quero inicialmente cumprimentar aqui Dom Arani, e em nome dele cumprimentar todos os presentes, dizer, Dom Arani, que é muito bom já reservarmos a nossa sexta-feira para esse debate, né? E esse debate tem trazido aqui, a esse encontro, temas muito importantes. Dizer à secretária que deixo aqui meus cumprimentos ao prefeito Eduardo Paes, dizer que não tenho dúvida do tamanho do seu desafio e sempre fico muito feliz quando eu vejo uma mulher à frente de uma ação ou de uma estratégia, de uma política pública tão relevante. Então, inicialmente, só lhe dizer da minha admiração pelo seu trabalho. Mas o fato é, secretária, que o povo do estado do Rio de Janeiro, ou o povo carioca, é extremamente maltratado quando a gente fala de mobilidade urbana. Nessa casa mesmo, o deputado Luiz Paulo e eu temos assento numa CPI que trata da Supervia, que foi pedida pela deputada Lucinha, que demonstra bem a situação dos trens, que não é da responsabilidade do município, mas no que é responsabilidade do município, as coisas vão muito mal, né? A gente assiste um dia sim, outro também, as questões ligadas ao ônibus, as questões ligadas ao BRT, e eu, claro, que eu consigo entender o tamanho desse desafio, o que representa, né, esse impacto de que boa parte do deslocamento que ocorre na cidade do Rio de Janeiro não é feito pelos moradores da cidade, mas a capital tem sua relevância na construção da região metropolitana. A capital da cidade do Rio, a capital do estado do Rio de Janeiro tem uma relevância no Brasil, e isso é dito a todo momento pelos gestores da prefeitura. A senhora tocou aí na situação dos aplicativos, né? A vulnerabilidade daqueles que atuam nessa estratégia é muito grande. Então, assim, eu acho que está faltando uma medida, uma solução mais imediata para algumas questões que afligem o dia a dia. É muito doloroso a gente ouvir de uma mulher que é mãe, que muitas das vezes é
a gestora única da manutenção da sua família ficar 2 horas numa fila tentando ingressar no ônibus, quando tem, como a senhora mesmo disse, há uma diminuição visível, né, do número de ônibus. Então, eu queria, assim, olhando para o futuro, né, nessa linha muito bem colocada pela senhora, de estratégias de médio e de curto prazo, o que o cidadão, o que a mulher carioca pode esperar na solução real, né, do problema dos ônibus, né, do BRT e daquilo que afeta o município do Rio de Janeiro no que a gente pensar sobre transporte público. Primeiro, Marta Rocha, obrigado. Já nos encontramos algumas vezes em algumas lives. Obrigado pelos comentários. A gente sabe que a situação é muito grave, muito urgente, e eu acho que a gente está... Assim, existem algumas restrições grandes que, pela própria natureza do setor público, processos licitatórios não são rápidos, infelizmente. E a gente não pode simplesmente burlar as regras e as leis e passar por cima delas, né? A gente está fazendo um esforço muito grande, né? A própria intervenção no BRT é uma forma de atuar emergencialmente, tá? Foi a forma mais rápida que a gente, né, teve, e a gente extinguiu os contratos, o contrato, assumiu por uma empresa pública, né? Fizemos isso em pouquíssimo tempo, a gente migrou 1.500 funcionários, fez assim, estamos ainda migrando mais ou menos a compra de 7.000 tipos de equipamentos, o que significou mais ou menos 73 licitações. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas isso é muita coisa. Isso aqui é um trabalho administrativo extremamente pesado. Não conseguimos, né, licitar tudo, tivemos que fazer alguns contratos emergenciais e fomos muito criticados na mídia por causa disso. Então, já sofremos bastante críticas das ações que a gente tenta fazer mais rápido, com Twitter de Rubem Berta, etc. Fizemos tudo de forma muito transparente, estamos muito tranquilos, mas, assim, já estamos sendo bastante ousados. Pode parecer que não, mas estamos ainda sendo bastante ousados nessas nossas medidas. Mas existem restrições que são dos processos licitatórios públicos. Colocamos a licitação da bilhetagem ano passado, infelizmente deu vazio. Recolocamos, estamos abrindo envelopes dia 26 de maio. Fizemos uma licitação para compra de ônibus há mais ou menos 3 semanas atrás, teve problemas, e recolocamos já, estamos abrindo envelopes de novo, pregão eletrônico quarta-feira. Então, estamos colocando todos os nossos esforços, e sim, estamos pensando em atitudes mais emergenciais, ainda esse ano, ainda a serem discutidas com a sociedade, e a serem vistas. Estamos pensando o que fazer, né? Como atender de forma mais célere essa transição no sistema de ônibus. Mas também acho que é importante ressaltar que nesses esforços o município não conta com a cooperação dos operadores, muito pelo contrário. Contamos com uma guerra judicial pesada, tivemos liminar no carnaval, né? No meio do carnaval, no meio de uma greve, os operadores tentando retomar o sistema BRT. Tivemos batalhas judiciais em relação à bilhetagem que foram em todas as instâncias até o STF. Então, eu sempre falo assim, tipo, se os operadores cooperassem, a gente conseguiria fazer tudo isso de forma muito mais célere, tá? Então, acho que também, acho que a gente está certo, eu estou aqui para ser cobrada, para ser exigida, a responsabilidade é minha, tá? Mas eu acho que é também importante ressaltar que o poder público não está contando com nenhuma cooperação do próprio sistema de transporte de ônibus, né? E essa responsabilidade também não é só nossa, é minha, mas também não é só minha. Então, a gente estamos nos esforçando, reconheço que o serviço está muito precário, né? Mas a gente acredita que até o final do ano o BRT vai ter uma melhora significativa, a gente vai ter novos ônibus chegando, vai começar uma obra de requalificação na Transoeste, da pavimentação, a transformação de 5 estações em terminais e o término da obra da Transbrasil. Eu sei que o timing não é adequado à necessidade das pessoas, mas a gente está fazendo o nosso melhor. Eu queria passar agora a palavra ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Bom dia, secretária Marina. Bom dia,
a nossa amiga deputada Marta Rocha, nossa companheira de parlamento. Queria cumprimentar a Dom Orani, Dom Catalã e o Monsenhor Managão, e o nosso sempre mediador, o Luiz Carlos Pudiali. Eu estou muito preocupado, secretária Maria, com o sistema de transporte metropolitano. Muito preocupado e não é de hoje. Porque, primeiro, a forma de financiamento do sistema faliu. Só tarifa não está financiando mais o sistema, porque as demandas em alguns segmentos caíram abruptamente, como, por exemplo, nos trens. Então, o primeiro grande ponto de interrogação é como é que o poder público metropolitano, Estado e os diversos municípios que compõem a região metropolitana vão se organizar para ter uma forma diferente de financiamento do poder público. Vou pegar aqui como modelo, secretário, o trem, a Supervia. Quando se instalou essa CPI, presidida pela deputada Lucinha, estava em cima de uma discussão que a tarifa ia aumentar de R$ 5 para R$ 7, porque com a pandemia não havia havido correção tarifária no ano de 2020. Olha, se aumenta a tarifa, o poder aquisitivo do usuário despencou, diminui a demanda, diminui o prejuízo. Essa é a realidade do trem. Além do domínio de narcotraficantes em pelo menos 12 estações. 12 estações. Um roubo de cabos, que coloca insegurança no sistema, e um atraso, uma balbúrdia inteira nesse mesmo sistema. Olha, diante desse quadro, uma das coisas que, no meu entendimento, são importantes fazer é que o Estado assuma o controle da Câmara de Compensação Tarifária. E, evidentemente, os municípios que tiverem o mesmo sistema, como o da cidade do Rio de Janeiro, em parte, né? Que é mais ligado à questão do BRT. Para que se tenha um controle melhor sobre o que entra, o que sai, o que é subsidiado e o que não é subsidiado, e possa ter no sistema, aqui o secretário, que a senhora colocou ainda há pouco. Qual é a capacidade do usuário de pagar a tarifa? Qual é o volume de passageiros transportados que viabiliza o sistema? Então, função desse encontro de contas é que vai entrar o subsídio. Enquanto isso não acontecer, o subsídio é visto de forma fatiada e o sistema continua desequilibrado. A senhora mesmo colocou que no final do ano vai inaugurar o BRT da Brasil. Já estava prometido lá pelo Crivella no final do ano que ele saiu. As barcas estão funcionando com um liminar. A hora que a liminar cair, a concessionária entrega, porque é um prejuízo muito grande hoje. Só a barca se manter operando só com o sistema tarifário. Diante disso, parou o sistema barca, vai sobrecarregar o BRT Brasil na chegada da ponte, né? Porque as pessoas que vêm de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí para o Rio terão todas vindo de ônibus. Eu estou dando só esse exemplo para a complexidade desse sistema. Então, tem que se estudar a fundo, isso não está acontecendo, pelo menos a nível do Estado, como subsidiar, como inovar para você ter, né, uma nova forma de financiamento do sistema de transporte metropolitano. O BRT, que a senhora está num esforço, junto com o prefeito, muito grande, né, talvez seja o único sistema, eu digo, o BRT que liga a Zona Oeste, a Zona Sul e o metrô na Barra da Tijuca, talvez seja o único sistema que seja
tem a complementariedade local, não seja tão dependente do sistema de transporte metropolitano, pela distância que tem, né, do segmento que devia estar organizando tudo, que são os trens, que é o modo de organizar o sistema que pega a nossa zona oeste da cidade, pega a nossa Baixada Fluminense inteira. Então, eu queria, no primeiro ponto, já que a senhora também falou no plano diretor da cidade, que vai passar por uma troca constante com os municípios, principalmente com o município da cidade do Rio de Janeiro, que está no plano diretor da cidade do Rio de Janeiro, como é que isso vai ser visto e também junto com o plano estratégico da cidade, o plano diretor, com o plano estratégico, e essa questão de como fazer aí a nova gestão tarifária do sistema como um todo. A segunda questão é que a senhora colocou muito bem a questão dos transportes regulados e os transportes não regulados. Mas o sistema que colapsou de fato foi nos transportes regulados, que é trem, barca, metrô, ônibus municipal e intermunicipal. O sistema regulado foi a bancarrota. E, com isso, evidentemente, os sistemas não regulados cresceram muito, né? Tem uma demanda perdida, os sistemas não regulados cresceram. Então, enquanto não resolve os transportes regulados, fica difícil resolver os transportes não regulados. Mas aí tem uma outra questão dos transportes não regulados, que a gente vem lutando muito a favor, né? Que é a questão mesmo dos motoboys, das entregas das motos, e a repressão perniciosa que a polícia militar faz, né? Em pessoas que estão nas suas fontes de trabalho, tentando gerar alguma renda para o sustento das suas famílias. E essa questão das motos, placa vermelha, documentação, enfim, tudo aquilo que a repressão usa para impedir que esses motoboys funcionem normalmente. Aí, me parece, a gente, lá na reunião do plano estratégico, isso veio à tona, né, que uma das possibilidades para esse sistema não regulado crescer bastante seria o uso da bicicleta elétrica, com dois caminhos. A bicicleta elétrica como transporte individual, né, que, de alguma forma, função do cidadão não pedalar, né, no verão, ela fica mais possível de ser utilizada nos movimentos pendulares casa e trabalho. Mas também a bicicleta elétrica, né, para o uso dos deliveries e desse sistema de entrega porta a porta. Então, também queria que a senhora comentasse essa questão. Obrigada, Luiz Paulo. Então, acho que falando bem, de forma abrangente sobre financiamento no transporte, né? Eu acho que isso é uma grande discussão, não só no Brasil, mas no mundo, porque a pandemia foi um grande golpe nessa questão, com a queda de passageiros. Então, mesmo para os sistemas que já eram subsidiados, né, a conta ficou cada vez maior, é um comprometimento no orçamento grande, né? Então, como falei com alguns secretários na Europa e todos muito preocupados com isso. Então, bem, tem várias formas de você resolver o problema de financiamento no transporte, né? Então, tem uma questão de você ter incentivos, né, claros nos contratos para que os operadores busquem eficiência, né, e busquem diminuir seus custos. Isso é um desafio não trivial, como você faz isso, né? Então, é muito difícil. E tem também como é que você consegue outras receitas, né? Então, essa é uma questão, e aí vem uma discussão de cidade muito pesada, né? Por quê? Assim, eu acho que tem uma questão que eu acho que eu sempre falo, assim, a gestão da rua, ela é uma gestão compartilhada entre várias secretarias. Não tem uma secretaria que olha para a rua, para a experiência do pedestre, a experiência de quem está andando, né, na rua. E a rua é um espaço limitado, que tem que ser ocupado pelo carro, pelo ônibus, pelo aplicativo, pelo pedestre, pelo ciclista. E isso é um conflito de interesses que precisa ser mediado pela cidade, né, pelo município. Quem vai ter mais direito à rua? De quem será a prioridade? Tá? Isso também inclui a questão de receitas. Então, a gente tem um valor de estacionamento na cidade muito baixo, R$ 2.
né? Então, uma melhor cobrança de estacionamento poderia, né, ter vários efeitos positivos, tanto de aumentar o custo das pessoas irem com seus carros privados, principalmente em áreas que você tem, por exemplo, você tem algumas áreas em torno de transportes estruturados, né? Então, se você está perto do metrô, se está perto do trem, o preço do estacionamento poderia ser maior, de forma a incentivar que as pessoas deixem o carro e vão de transporte público. Ou seja, colocar mais passageiros no transporte público e, ao mesmo tempo, aumentar a receita, né, desse estacionamento, que poderia ajudar a financiar o transporte público, né? Só que são outras brigas muito pesadas a se travar. Então, você tem essa questão básica, que é do estacionamento, que no Rio é muito baixo o valor, né? A gente nem tem um mapeamento, né, de forma mais eficiente de onde estão todas as vagas na cidade. Então, isso é um tipo de financiamento que poderia ser pensado. Outras coisas que já são usadas são pedágios urbanos, né? Então, algumas áreas, você ser cobrado, né, pelo quilômetro, ou seja, se você está saindo, vamos dizer, da Zona Sul, do Leblon, você tem um metrô e você vai para o centro de carro, você poderia pagar uma taxa adicional, né, porque você poderia ir de metrô. Assim, eu entendo que na vida pessoal de cada um, as pessoas não queiram, às vezes, largar o seu carro, o seu ar-condicionado, o seu transporte de porta a porta, né? Mas, de uma maneira sistêmica, essas decisões têm impacto na vida de todo mundo, né? E, principalmente, acho que assim, quando a gente fala de financiamento de transporte, né, tudo que a gente está falando de estacionamento, pedágios urbanos, isso tem uma discussão sobre política redistributiva. O quão a política de financiamento de transporte ela é ou não redistributiva. Hoje, acredito que ela mais exacerba a desigualdade do que diminui, porque a mesma tarifa é paga pela pessoa que, né, vem o maior peso no orçamento é das pessoas, né, que têm menos renda, tá? E, na verdade, quem mora próximo da estrutura de transporte são as pessoas, na verdade, com maior renda. Então, como é que a gente faz uma política redistributiva? Isso é uma pergunta importante. A gente tem a integração, o bilhete único intermunicipal, a gente tem a coisa de que se você pega 2 ônibus em 2 horas, você paga uma passagem. Isso são políticas tarifárias que tentam exatamente ser redistributivas. Mas acho que a gente precisa avançar nisso e pensar nisso como um todo dentro do financiamento do transporte. Então, uma coisa que a gente quer fazer com a nova bilhetagem, com um sistema mais moderno, é poder, por exemplo, dar descontos que a gente fala assim, não lineares. Ou seja, quem mais usa o transporte público, ter um desconto na tarifa. Quem usa todo dia, né? Quem mais... Então, ter esses descontos para tentar aliviar, ao mesmo tempo incentivar as pessoas a usarem o transporte cada vez mais, mas como dar mais benefícios para quem mais usa e para quem mais precisa, né? Então, acho que isso a gente precisa sofisticar um pouco nessa questão do financiamento e pensar como um todo na cidade, né? Além disso, outra questão é gestões de vagas dentro de prédios, né? Então, a gente tem uma cultura de você ter um prédio, cada apartamento tem uma vaga de estacionamento. Será que isso é a melhor política? Será que esse espaço habitacional não podia ser revertido em habitação e não em vagas para carro? Então, a gente precisa, são muitos paradigmas que precisam ser questionados em relação à gestão do espaço na cidade, né? E a gente tem espaços restritos, a gente tem cidades densas, e qual é a melhor utilização desses espaços, né? Então, eu acho que... E tem políticas já feitas nesse sentido. Eu acho que, se não me engano, o Estado estava querendo mudar a regulação de novos prédios, por exemplo, em áreas densas, de você não ter tanto espaço para vagas, que sejam convertidos em andares inteiros, que servem somente para guardar carros, né? Então, a gente precisa repensar um pouco isso, né? Eu concordo inteiramente com você em relação à questão da Câmara de Compensação. É o que a gente quer fazer no Rio. O município tem que ter controle dessa Câmara de Compensação. Em relação ao Estado, eu me silencio porque não está na minha competência, né? Em relação aos transportes não regulados, é óbvio que, assim, quem é não regulado sempre tem alguma vantagem, né? Alguma margem, senão não seria não regulado, ele, né, buscaria regulação. Então, acho que, obviamente, tem algum tipo de vantagem. E a outra questão... Peraí, só um instantinho. Gente, Dulce, pede para as pessoas falarem mais baixo, desculpa. Eu tenho uma sala aberta, eu não tenho sala, né? Eu fico com o meu gabinete inteiro aberto, às vezes as pessoas não sabem o que eu estou aqui falando. Então, em relação, obviamente, o não regulado está à margem da regulação por algum motivo,
né? Então, a gente... Só um instantinho. Perdão. Então, eles têm alguma vantagem de estarem não regulados. E óbvio que o colapso dos regulados, obviamente, aumenta ou abre esse mercado para essa oportunidade. E a gente vê isso claramente nas questões das vans, que lutam, né, por estar ali competindo com as linhas nas mesmas linhas de ônibus, né, e é muito difícil. Mas também acho que a gente tem que ressaltar que a gente tem essa competição entre modais, né, porque todos têm a mesma receita, que é por passageiro. Então, estão todos lutando pelo passageiro, que é a receita deles. Então, o cara da van quer tirar o passageiro do ônibus e quer para tirar o passageiro do trem. Então, mas se a gente muda a lógica do sistema, onde esses operadores são remunerados pelo custo e não remunerados pelo passageiro, essa lógica cai. Então, eles não vão estar mais competindo por passageiros, eles não vão ter nenhum problema em ser complementares. Então, acho que assim, o modelo de remuneração também leva essa lógica de atrito, né, desse conflito entre operadores, mas eu acho que essa perspectiva pode e deve mudar. O Gialli, teu microfone está desligado. Gialli, você deu recado, ninguém escutou nada, está desligado. Hugo, passar a palavra para você. Perfeito. Bom, quero cumprimentar a dona Ani, os cardeal serviço, cumprimentar todos os clérigos que estão participando dessa reunião, aos Luiz Carlos e aos meus colegas deputados estaduais, aí, a Marta, o Luiz Paulo, e todos que estão representando. E dizer o seguinte, eu fui muito bem contemplado com a manifestação do nosso deputado estadual, Luiz Paulo, porque é uma pessoa também que conhece bem dessa área. Eu tenho, ao longo dos 15 anos na Câmara dos Deputados, me dedicado a esse tema, a esse debate. E fica muito claro para mim, cada vez mais, que nós temos um problema que já foi falado aqui, que eu vou insistir, que é a questão do financiamento. É o financiamento. Tudo nós estamos discutindo aqui é o financiamento. A tarifa hoje não cobra financiamento. E aí eu pediria para a secretária um pouco mais de insistência aqui. Eu vi que ela deu algumas alternativas, que essas alternativas não financiam o sistema. Nós estamos falando de financiamento de curto prazo. As decisões judiciais acontecem porque o sistema, né, o operador, se sente sobrecarregado e sobrecarregado não só pelo custo da tarifa, que não cobre as suas despesas, e também pelas regalias que são dadas, a subvenção, por exemplo, para as pessoas que não pagam. Eu queria saber da secretária, eu acho que aí é uma questão muito pontual, eu repito aqui, eu entendi perfeitamente o que ela disse, com a questão dos estacionamentos, pedágio urbano, isso eu já ouvi em vários lugares. Eu vi, por exemplo, o exemplo de Londres, que fez o pedágio urbano, e hoje o pedágio urbano virou só uma forma de arrecadação, nem aquele ponto de vista, nem aquela questão de controle do tráfego, isso virou razoável. Eu quero só saber o que nós estamos enfrentando. E aí, do ponto de vista, vou repetir aqui, da subvenção, o que o município está pensando na questão da subvenção, seja do ponto de vista da subvenção de recursos aplicados diretamente para as isenções que são dadas, né, para idosos, para pessoas com deficiência e também para transportes escolares. Como é que isso está sendo feito? Como é que isso está sendo racionalizado? Porque eu acho que essa é a forma mais direta de subvenção. Essa é a forma mais específica de poder subsidiar. É o que nós estamos falando, não adianta. Se não é possível na tarifa, que a tarifa também está chegando no seu patamar maior, não adianta, porque se você não der condições do operador se preparar, tanto a não regulado, o transporte não regulado, quanto a precarização, vai tornar isso exatamente o que nós estamos assistindo. Então, assim, eu entendo que as propostas que a senhora trouxe são propostas até já que são debatidas, tanto o pedágio urbano quanto a ampliação dos valores que são cobrados de estacionamento. Só que isso não vai, em curto prazo, em médio prazo,
resolver o problema dessa subvenção. O que o município está pensando para agora, no curto prazo, além das ações que já estão sendo realizadas, por exemplo, da intervenção do BRT, né? Do ponto de vista, por exemplo, do ponto de vista do financiamento da educação, como é que a educação pode assumir parcela dessa responsabilidade no financiamento do transporte de estudantes? Eu estou dizendo do ponto de vista prático, do ponto de vista da definição e da decisão da segunda-feira. Eu acho que isso talvez seja o mais relevante para nós trabalharmos nesse momento. Deputado, obrigado. Eu acho o seguinte, acho que acho que é importante ressaltar que todas essas coisas que eu falei de valor de estacionamento e pedágio urbano são coisas que podem ser aplicadas imediatamente. A gente tem tecnologia pronta, não são coisas difíceis de serem feitas. Em relação às subvenções, o que eu acho é o seguinte, é o que eu já falei. O problema, a grande questão em relação a isso é que todos os dados da quantidade de idosos ou estudantes que são passados pelos municípios são passados pelos próprios operadores, o que deixa o município numa posição muito desconfortável de aportar recursos por um dado não auditável, onde eu não tenho acesso à base de dados e que é reportado pelos próprios operadores. Isso é um conflito de interesses não trivial para o município, né? E há toda uma série de irregularidades muito evidentes na questão da bilhetagem, né? Então, no Rio de Janeiro, se você deixa o saldo que você fica no seu cartão, após um ano ele expira, e ninguém sabe para onde ele vai. Eu pedi informação de quantos usuários tiveram seus saldos expirados e desaparecidos durante a pandemia, muitas pessoas deixaram de usar e foi me negada a informação. Então, há um problema gravíssimo em termos de informação, em termos de transparência, né, que precisa ser resolvido antes do município aportar dinheiro a título de subvenções, porque esses dados não são confiáveis, os dados não são compartilhados para o município e, a desejo dos operadores, isso pode ser resolvido imediatamente. Eu sei, Luiz, que eu não tenho direito à réplica aqui, mas eu acho que é importante, porque ela tocou num ponto, talvez o ponto mais importante do nosso debate aqui. É exatamente a qualificação da transparência das informações do financiamento do sistema, tanto por parte do operador quanto por parte do órgão regulador. É isso. Essa é a pedra de toque da questão da mobilidade. Nós estamos falando aqui, principalmente, do transporte rodoviário, que é o transporte por ônibus, né? Porque os outros são complementares, a van, o trem, são complementares. O que interessa mesmo, quem financia a maior parte, é o transporte rodoviário. O que nós precisamos fazer é a derrubada desse vamos chamar, desse tabu, desse tipo de financiamento. É isso que nós temos que superar, que foi objeto durante muitos anos de situações aí, até mesmo posso dizer, situações aí que foram objetos de ações criminais, né? Já teve desdobramentos, escândalos nessa área, e ainda nós não conseguimos entender ainda quem financia. Como é que o próprio operador que dá as informações do mesmo sistema, ele que tem a bilhetagem, que dê a interoperabilidade, por exemplo, por que eu tenho que usar o cartão só de uma federação e por que não abrir para outros órgãos fazerem a utilização dos cartões? Eu acho que aí, secretário, esse é um ponto que tem que superar, não só no debate judicial, mas principalmente desse financiamento. O que nós temos que colocar na mesa são as planilhas, e essas planilhas têm que ser correspondentes à verdade. Pronto, acho que aí sim nós começamos a discutir operacionalidade, mobilidade e principalmente financiamento no nosso município. Deputado, já que você teve direito à réplica, eu também vou me dar o direito à réplica. Então, acho que é isso, assim. E eu acho que isso é uma coisa que pode ser resolvida pelos operadores imediatamente, né? Abrir transparência, abrir seus dados, né? Então, acho que a pressão tem que ser essa. Eu acho que o município está pronto para subsidiar, para fazer subvenções, se tiver essa transparência nos dados, que a gente sabe que é uma coisa que pode ser resolvida imediatamente. Então, acho que essa tem que ser a pré-condição para que, né, haja... Então, eu sempre falo para os operadores, assim, eu falo, vocês têm que me ajudar, aí eu ajudar vocês. Então, acho que é um pouco isso. Secretária, me chegou aqui 2 perguntas, né, para fazer à senhora. Primeiro, se o rodízio de placas de veículo
como acontece em São Paulo, Roma, Milão e outras capitais que restringem o acesso de veículos aos centros, facilitaria ou mudaria alguma coisa nesse cenário de mobilidade. E a outra questão é sobre memória, tá? Por que foi destituído o Instituto Fernando McDowell, que tem um acervo técnico da área de mobilidade urbana, inclusive todos os estudos, enquanto ele era secretário de transporte, esse acervo ficou. Esse instituto foi criado pela última administração, em memória do ex-prefeito, que foi secretário de transporte, e logo no início dessa gestão, o prefeito Eduardo Paes destituiu esse acervo, essa memória, pedindo que ele fosse retornado para a casa pessoal da família do ex-vice-prefeito. Então, são essas duas questões que me chegaram. Primeiro é sobre o registro de placas, né, como acontece em São Paulo, e a questão dessa memória do acervo do transporte na cidade, da mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. Então, em relação ao revezamento de placas, eu acho que ele pode ser feito, mas eu acho que ele causa um pouco de, vamos dizer assim, eu acho que a gente tem mais tecnologia para fazer uma coisa melhor, né? Ou seja, outro dia eu tenho que ir com uma placa, outro dia eu tenho que ir com a outra. Simplesmente a pessoa pode pagar pelo quilômetro que ela anda dentro de determinados perímetros. A gente tem completamente tecnologia instalada hoje para fazer esse tipo de cobrança, né? Porque a gente tem um parque de câmeras na cidade que lê em placas. Então, você consegue saber, o cara passou nesse lugar, essa placa, depois ele foi para esse lugar. Como tem uma capacidade de monitoramento suficiente dos veículos que rodam pela cidade, nas principais vias, que nos permite cobrar por entradas em determinadas áreas ou pelo quilômetro percorrido, o que eu acho que para o usuário é muito melhor do que ele, hoje eu tenho que sair com o carro do meu amigo. Eu acho que isso é uma forma, talvez, assim, que funciona, mas acho que a gente pode fazer, hoje a gente tem tecnologia para fazer coisas mais sofisticadas, que, na verdade, perturbem menos a vida do usuário, tá? Então, acho que isso é uma questão. E eu acho que, assim, o revezamento de placas, ele pode gerar receita através de multas, mas ele não é uma fonte de financiamento de fato, né? Enquanto se você cobrasse para entrar em determinadas áreas, um tipo de pedágio, isso sim é uma forma de financiamento mais robusta, que poderia ser revertida para o transporte público. Em relação ao Instituto McDowell, eu vou pedir perdão, porque realmente assim, eu não estou por dentro do que aconteceu, então eu teria que procurar saber com o prefeito o motivo, a motivação por essa ação e retornar a vocês com um esclarecimento. Eu realmente peço perdão, porque eu não tenho elementos para responder essa pergunta. Tá certo. Professor Geraldo, nós já estamos para encerrar nossa live, mas gostaria de ouvir do senhor, professor, o nosso decano aqui, viu, secretária? Um grande defensor da nossa doutrina social da Igreja, e ele sabe como nunca dar contribuições muito importantes a todos nós. Bom dia a todos, e a alegria de estar participando dessa live tão importante para a nossa vivência aqui do Rio de Janeiro, a bênção do Dom Arani e de Dom Catelã e do prezado Monsenhor Manangão. E, evidentemente, dentro da doutrina social da Igreja, eu acho que, basicamente, Pujali, o princípio que rege tudo isso que foi conversado aqui é o princípio da subsidiariedade. Na doutrina social da Igreja, vemos no princípio da subsidiariedade que as instâncias superiores não devem fazer aquilo que possa ser melhor feito pelas instâncias inferiores. Inclusive, é o princípio, inclusive, da desestatização do Estado, etc. Mas, no caso específico que estamos examinando aqui, estamos vendo que a presença do gestor público é muito importante, como muito bem colocou aqui a secretária Maina Celidônio. E, realmente, essa dosagem dentro do bem comum, dentro da primazia do trabalho sobre o capital, dentro do princípio da dignidade da pessoa humana, eu acho que perpassa toda essa reflexão que fizemos aqui. E, realmente,
Acho que ficou claro para todos nós, inclusive com as muito oportunas intervenções do prezado deputado Luiz Paulo, prezada deputada Marta Rocha e deputado Hugo Leal, que é indispensável a presença do Estado para realizar essa tarefa, e ficou claro a importância do subsídio, inclusive para aquelas pessoas mais necessitadas. Então, é um trabalho que está sendo feito dentro desse princípio e que realmente é importantíssimo para que possamos chegar às melhores soluções, respeitando sempre a dignidade da pessoa humana que nos foi revelada por Deus, né? E que somos criados à sua imagem e semelhança. Obrigado, professor Geraldo. Secretária. Obrigado, professor, pelas belas colocações. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Vou responder a uma pergunta do Dom Urani, que eu acho que veio aqui diretamente para mim, sobre a possibilidade de restringir transporte de veículos pesados na Avenida Brasil. Dona Urani, a gente está, na verdade, nesse momento, com a pandemia, né, e a diminuição do fluxo de veículos, houve uma flexibilização na circulação dos transportes de carga pesados na cidade, e agora ela está sendo revista, exatamente porque o fluxo de veículos já voltou ao seu padrão, né, mais do que normal, estamos num trânsito enorme na cidade, e a gente está em contato com o Sindicato de Transporte de Cargas exatamente para poder voltar a uma regulação mais restritiva na circulação dos veículos pesados. Então, a gente espera estar resolvendo essa questão aí no futuro próximo. Obrigada aí pela pergunta. O deputado Márcio Galberto, ele está conosco, está sem a imagem, mas ele está conosco. Eu gostaria de saber se ele gostaria de fazer alguma colocação, uma participação, senão passaríamos para o Dom Catelan. O Monsenhor Manangão gostaria, Monsenhor, de fazer alguma colocação? Ficou claro, né? Tudo hoje. Então, eu gostaria de passar, então, ao Dom Catelan, né, para as suas considerações, e Dorani depois, então, faz a nossa encerramento e dá-nos a bênção final. Dom Catelan, é com o senhor. Obrigado, Luiz Carlos. Eu quero agradecer a todos, especialmente a secretária, Maína, pela apresentação, por nos ajudar a compreender um pouco o que está sendo pensado, projeção de futuro, e as várias colocações também, as várias questões que apresentam aspectos muito pertinentes da realidade que vivemos no trânsito, na mobilidade em geral. Agradeço a presença de todos e desejar a todos, então, uma Semana Santa muito bem vivenciada, muito profunda, muito abençoada, que a participação, sobretudo nas celebrações, nas liturgias, traga uma renovação de fé e entusiasmo para continuarem trabalhando em prol do bem comum, em prol da nossa tão amada cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos, Deus os abençoe. Muito obrigado, Luiz Carlos. Obrigado, Monsenhor Dom Catelan. E agora eu passo a palavra, então, a Dorani, que vai encerrar a reunião. Antes do Dorani, queria abrir a secretária, se ela deseja também se despedir deste grupo de hoje. E desde já, secretária, nós queremos agradecer a senhora por ter disponibilizado esse tempo de estar conosco nessa manhã, e convidamos a senhora para, em outros momentos que queira estar conosco, toda a segunda sexta-feira de cada mês, a Pastoral dos Católicos na Política, que se reúne com esse mesmo objetivo dessa reunião de hoje, discutir temas que são importantes para a cidade do Rio de Janeiro, que faz parte da rotina do carioca e da importância da gente resgatar, como disse o professor Geraldo, a dignidade da pessoa humana. Então, esse é o objetivo dessa reunião, de trazer à luz os problemas da cidade, as questões pertinentes, para que juntos possamos refletir e encontrar também soluções e apresentar também propostas, como foi dito aqui, algumas indicações à senhora, algumas sugestões, para que a gente possa, então, melhorar a qualidade de vida do cidadão. Eu passo a palavra à senhora, e na sequência, Dorani. Não, só gostaria de agradecer mais uma vez o convite, a honra de estar aqui entre vocês, né, os senhores, desculpe a informalidade.
e colocar sempre à disposição para próximos debates. Foi muito produtivo. Agradecer em especial a Dom Urani pela honra. Dorani. Muito obrigado, secretária. É uma alegria ouvi-la. Nós temos um grande carinho por essa cidade, a capital do estado, e é muito bom ver também as pessoas que têm propostas, ideias e uma visão clara também das questões, dos problemas e de possíveis soluções. Eu creio que o Rio merece essa boa gestão, onde podemos encontrar caminhos e ser um lugar onde todos vivam com dignidade, com mais tranquilidade, e tem todas as possibilidades, tanto no ir e vir, como trabalho, educação, saúde, enfim, tantos aspectos que o Rio de Janeiro merece, não é? E nós queremos desejar à senhora e todo esse trabalho todo da gestão da cidade muitas luzes, né, para conduzir esse nosso município, né, todo esse trabalho que são complexos, que não tem solução fácil, mas com uma boa gestão consegue encontrar caminhos a curto, médio e longo prazos, né? Que Deus a ilumine. E agradeço a todos que da mesa que participaram com suas perguntas, tanto os políticos como também os que estão representando, os que também nos viram e ouviram pela YouTube também, possamos estar encontrando os melhores caminhos. São tantos problemas da grande cidade e, claro, nós temos que encontrar o jeito de geri-la, né? E queremos participar, claro, nós que vemos no dia a dia, nos vários tipos de, no caso, o transporte, que é o tema de hoje, e saber muito bem o que nos depara a cada momento. Temos muitas ideias, temos muitas preocupações, temos muitas reclamações, mas queremos colaborar justamente para que, junto com os gestores públicos, encontremos os caminhos. Deus ilumine a senhora e toda a equipe, e a todos vocês também que participaram na mesa, aqueles que nos viram e ouviram também pelo YouTube, que Deus dê a todos uma santa semana, como eu disse a Dom Catelã, né, uma santa Páscoa, uma Páscoa do Senhor, que a gente faça a Páscoa, a passagem, mesmo no meio de tantas tribulações, dores, sofrimentos, nos faça anunciar a vida e a ressurreição. Nunca nos faltam dores e sofrimentos, incompreensões, julgamentos, flechadas, mas cabe a nós sermos anunciadores de paz e de fraternidade. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dorani. Obrigado a todos que participaram. Quero agradecer ao Leandro, assessor do vereador Raymond, que esteve aqui conosco. Ele vai encaminhar também à senhora secretária 2 perguntas que o vereador está encaminhando. A Gal também, que é assessora do deputado Otávio Leite, que também participou conosco, o Márcio Galberto, nosso deputado estadual, que também esteve aqui conosco, e todos os que já foram citados aqui. E nos encontramos no próximo mês com um novo tema para a nossa reunião dos católicos na política. Um bom dia a todos e uma feliz Páscoa. Amém.